interpretação, textos do NT sobre Israel, tem dois enfoques. De um lado, muita coisa que envolve Israel e o Antigo Testamento tem continuidade. Essa é a ideia clara de Romanos de 9 a 11. Não, olha, se Deus os abençoou, imagina como será no momento da restauração deles, e menciona a vida dentre os mortos. Então parece, está claro, que Deus vai agir com Israel no futuro. Por outro lado, muita coisa do contexto israelita antigo não tem mais continuidade, como você vê em Hebreus 8. Hebreus 8 diz que tinha uma aliança. Como é que funcionava a antiga aliança? Com a lei escrita em tábuas de pedra. Chegou a nova aliança, mudou. Agora é a aliança 2.0. Não escreve mais em tábua de pedra, escreve onde? No coração. Então, tudo que da antiga aliança tinha sentido cerimonial, apontava para a realidade futura, não faz mais sentido estar presente. Então, hoje na oitava vai ter sacrifício aqui? Espero que não, né? Não, aqui a gente sacrifica o preletor, né? Então, não. Só se tiver um churrasco, aí a gente pode conversar, né? Mas aí, por que a gente não faz? Mas a Bíblia não está mandando ter sacrifício? Mas porque isso faz parte da realidade que se cumpriu em Cristo. Então, esse é um equívoco de parte das pessoas que, ao se interessarem por Israel e pela realidade hebraica e judaica, começam a pegar coisas da tradição judaica que não estão na Bíblia, ou coisas do Antigo Testamento, e trazendo para a realidade aquilo que na nova aliança não tem pertinência. Então, nesse caso, isso é um problema que no Novo Testamento é visto como tendência judaizante equivocada. Problema da hermenêutica geral da Bíblia. Olha que coisa interessante. Uma coisa é você estudar a escatologia e entender sua pertinência. Na visão pré-milenista, dispensacionalista, a escatologia é a chave do entendimento de toda a Bíblia. Não é só um tema, um assunto. Tudo vai ser interpretado dentro desse foco. A escatologia é a chave de interpretação da Escritura. O que, certamente, vai comprometer. Como eu disse, a pessoa lê um texto lá do Sermão do Monte, ele vai aplicar, né, quando e em que época. Até porque, historicamente, dividiram a história em fases escatológicas diferentes e, portanto, tudo vai ser interpretado dessa maneira, o que, certamente, é um método que traz problema. E que coisa interessante que a gente não presta atenção nisso. A influência da época na história. Por que as pessoas passaram a adotar uma posição de interpretação profética de um jeito ou de outro jeito? Dependendo se a época era otimista ou pessimista. Quando a igreja começou a crescer e entrou na realidade de novos povos alcançados, o pessoal falou, está vendo? Agora nós vamos arrebentar a boca do balão. Nós já estamos com 1 milênio na mão, nós estamos reinando, agora vai dar. Quando a igreja começou a perder espaço para o secularismo, quando teve guerras religiosas, quando o pessoal começou a se apostatar da fé, o que o pessoal falou? É o fim do mundo, o anticristo já está ali na esquina esperando a gente. Então a tendência, notícia ruim, visão escatológica negativa. Notícia está muito boa, a coisa muda. Uma coisa que aconteceu no Brasil muito interessante. Até o ano 2000, o pessoal profetizou direto o fim do mundo. O que aconteceu? Do ano 2000 para cá, o que foi que mais cresceu no ambiente evangélico brasileiro? Neopentecostalismo, que é uma visão o quê? Triunfalista da realidade. Não é mais uma visão onde nós vamos ficar esperando o fim do mundo, porque nada disso. A coisa não, ó, eu tenho todo o poder, eu declaro que eu estou rico em nome de Jesus. E acabou. Mudou o enfoque. Você saiu dessa expectativa futurista. Cada geração da história esperou o fim. O pessoal tem o rei na barriga. Sempre eles têm certeza que tudo que está no texto foi escrito para ele, para a época dele, para a cidade dele, para o time dele. Em alguns casos, pode ser que seja mesmo, né? Mas cada geração esperou o fim. Eu torço para os santos, imagina como eu estou escatológico ultimamente, né?
Por exemplo, o exemplo do pós-milenismo. O pós-milenismo acreditava que o mundo ia melhorando cada vez mais, até chegar num ponto que Jesus só vinha para fechar com chave de ouro. É tipo assim, entra aos 45 só para fazer o último gol e fechar. E por que não tem mais pós-milenista hoje? Adivinha, né? Isso cresceu em certos lugares de maioria evangélica, em certos ambientes, e se tornou minoritário. Você tem poucos livros desse perfil, alguma coisa, o Charles Hodge é de perfil pós-milenista, mas pouca gente pensa dessa maneira. E a questão da vinda de Cristo, e que aí uma grande dificuldade, a vinda de Cristo será uma única vinda ou será em duas etapas? A visão dispensacionalista, mais divulgada na mídia e de maneira popular, ela divide a vinda de Cristo em duas etapas. Aquela coisa que Jesus primeiro vem no arrebatamento, o que é difícil de você sustentar no texto, não tem nada claro sobre isso. E que depois ele vem de maneira definitiva. Então, a partir daí é que os textos são divididos por conta daquela visão que se estabelece dessa maneira. Agora vem a grande questão. Qual é o nosso problema? Nosso problema é a pergunta que eu faço para vocês. Por que vocês querem estudar sobre profecia e sobre escatologia? Uma boa parte do nosso público quer estudar sobre isso para ter domínio do assunto e poder controlar a agenda e saber como se movimentar. Eu quero mais ou menos ter um acesso à agenda divina para ver como é que organiza a minha vida. E para nós, o estudo bíblico muitas vezes é um estudo não de submissão ao texto, mas de domínio sobre ele. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que o Novo Testamento está numa outra sintonia. O perigo é que a gente tem perguntas que o texto não quer responder, e o texto tem palavras que a gente não quer ouvir. E aí é que surge uma desconexão. O que interessa para o Novo Testamento? Não se esqueçam disto, amados. Olha lá como ele está interessado na cronologia exata. Para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês. Interessante, porque Cristo demora, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra e tudo que nela há será desnudada ou queimada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Qual é a razão da escatologia? Produzir santidade e vida com Deus nas pessoas. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Eu acho espetacular isso aqui. A Bíblia dá um nó em tudo quanto é teólogo, porque manda esperar e apressar. Show de bola, eu amo a palavra. Dá um nó na razão, quer dizer, pessoal, deixa de ser doido, fica de boa, aguardando. Você está achando que está demorando? Não está. Então aprenda a controlar a sua ansiedade e espera aí, faça favor de apressar. Muito legal, né? Como é que a gente apressa? Vivendo de maneira que glorifique a Deus, em santidade e piedade. Esse é o sentido, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Olha que coisa de doido, olha que coisa de doido. Os textos bíblicos foram escritos, sabe para quê? Para produzir consolo, esperança e vida santa. E a gente transformou esses textos em assustadores que deixam a gente apavorado porque o fim do mundo está chegando. É exatamente o contrário. Então, o objetivo do texto é exatamente ir nessa direção. Eu tenho mais um slide, eu não sei se a gente vê. Vocês querem ver ou podemos, só para a gente fechar aqui?